Atos 1 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Gente, olha, coisa rápida aqui. Eu pretendo que seja rápido. Essas são as palavras que Jesus falou depois da ressurreição, né? Depois que ele já tinha passado por tudo, depois que ele tinha sido glorificado, e a glorificação dele teve essas três fases, né? A primeira foi a tortura, a segunda foi a morte e a terceira foi a discreta ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus, que a gente celebra, que a gente canta, do ponto de vista histórico, do ponto de vista até das nossas preferências, ela foi muito discreta. A ressurreição de Jesus em si mesmo não teve graça nenhuma, porque qual é a graça histórica, qual é a graça política, qual é a graça religiosa que tem um cara que sumiu, né? Sexta-feira à tarde ele morre, tiram ele de lá, sepultam-no, e ele não deixa nenhuma notícia oficial. E ele não diz para ninguém que ele ressuscitou. Então a gente celebra uma coisa que ali, do ponto de vista histórico, não teve graça nenhuma, né? Tem um burburinho que não virou notícia de jornal. Pois é, roubaram o corpo do embusteiro e agora estão falando que ele ressuscitou, vai dizer Mateus, né? E Jesus, na verdade, ele não está nem aí para nada disso, porque ele ressuscitou, né? Ele está vivo, ele é o cumprimento, né, dos salmos que fala que Deus não ia permitir que o seu santo conhecesse a corrupção, ou seja, que ele se degenerasse, que ele apodrecesse, que a profecia de Daniel mostra que o ungido, que vai ter um reino sempre eterno, ou seja, um reino eterno, ele não mais estaria entre nós, mostrando isso, né, que embora ele não estivesse mais entre nós no sentido que ele não estaria entre nós, não no sentido da morte, mas no sentido de que ele estaria invisível, né? Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, é o que Jesus se tornou com a sua ressurreição. Invisível, mas real, com o Espírito dele habitando em nossas vidas. Que mais difícil do que se fazer homem e mais difícil do que ressuscitar dos mortos é Deus se fazer Espírito Santo em nossas vidas. Essa é que é a grande dificuldade divina, né? Essa é que é o grande desafio divino, que haja tempo, né? Haja história, haja milênios para isso acontecer, né? Aquela profecia de Isaías que fala que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, está dizendo necessariamente do batismo com o Espírito Santo que ia acontecer na humanidade, que a ressurreição é o primeiro passo do batismo com o Espírito Santo. Porque a ressurreição significa que Jesus, que se tornou invisível, começar esse processo. Primeiro tem esse processo histórico, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, porque João veio e batizou com água. Eu, por outro lado, vou batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí tem aquele episódio do dia de Pentecostes, né, dos 50 dias após a Páscoa, quando o Espírito Santo, historicamente falando, se derrama sobre aqueles homens e mulheres ali no momento histórico de Israel. Mas de lá para cá, meu Deus, o que eu acho interessante na ressurreição de Cristo é que quando ele fala assim, olha, vocês vão ficar na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque nascidos de novo vocês já são. Vocês estão vivendo ressuscitados. Vai haver um grande acontecimento histórico na Terra. E aí, para que esse acontecimento
seja real, vocês precisam permanecer na cidade. E aí, a pergunta deles, que é a nossa pergunta, né? A pergunta deles é a nossa pergunta que é humana. Quem é humano quer ver coisas sendo resolvidas. Quem é humano quer ver um reino sendo restaurado. Quem é humano quer ver os filhos crescendo dentro da previsibilidade, né? Quem é humano vai se formar trabalhando na sua profissão. O pessoal das ciências humanas sofre, né? Porque um geógrafo gostaria de resolver as questões geográficas da Terra. Um historiador queria ver a história sendo redimida. Um psicólogo gostaria de acreditar que todo mundo que vai procurar terapia quer mudança. Às vezes as pessoas vão procurar terapia para manter as suas doenças. Um professor gostaria que todo mundo fosse transformado em sala de aula, porque no final das contas ele estudou para transformar mentes e corações. Aí você percebe que direção de escola, aluno, sociedade, governo, todo mundo, ninguém... Não, eu só preciso ter a minha graduação, a minha escola, mas quem falou que eu estou interessado em aprender alguma coisa? Que é isso, você tem que ser mais amigo. E no esporte as coisas só acontecem por causa da grana. Porque fora isso, que é a sociedade que não vive do dinheiro que rola no esporte, até no esporte, quando não é para ganhar grana, a humanidade é sedentária, a humanidade não quer ser humana, a humanidade não quer se exercitar, a menos que seja para ganhar grana, a menos que seja para ter uma carreira, né? E geralmente quem pratica atividade esportiva por espontaneidade descobre que ficou com a grana, mas também acabou de adquirir um grande desgosto, né? Então, essa era a expectativa dos apóstolos quando eles falam assim: Senhor, será este o tempo que restauras o reino a Israel? Porque na cabeça deles, Jesus ressuscitou, a gente tocou nele, estamos há 40 dias andando com ele para cima e para baixo. Jesus morreu, ressuscitou e não foi para mudar os poderes deste mundo, porque se fosse para mudar os poderes deste mundo, bastava ele ser uma Mahatma Gandhi, bastava ele ser Nossa, nós somos um pastor ali que de Deus recebeu esse dom, né? Pastor Henrique Vieira lá no congresso, botando serpentes e escorpiões por terra, porque ele recebeu uma vocação parlamentar. E eu fico de cá, admirando ele, perguntando: Senhor, e o poder que o Senhor confiou às nossas mãos, onde ele está? Porque o Henrique Vieira está fazendo a missão dele lá, e a gente está fazendo o que aqui? Por isso que eu falei, vocês não irem embora por causa disso não, porque não é possível, a gente está aqui diante de Deus, como é que vocês vão embora por causa de uma questão do filho? Se há alguma outra coisa que Deus queira mostrar, a gente vai orar acerca disso, né? O que eu quis pegar aqui agora é a nossa incapacidade de falar: Jesus, a gente está na tua presença, socorro, né? Eu estou falando do grupo aqui, não é mais nem do comportamento da criança nem de vocês. Mas eu acharia uma covardia vocês irem embora por causa disso. Como assim, gente? Que a gente vem adorar a Deus e um comportamento que se parece maior do que a gente vai definir isso aqui. E porque isso é mais ou menos os discípulos no mar. Jesus, o mar, a gente está... pessoas de pequena fé. Como assim? Eu estou no meio de vocês vão falar comigo, não? Eu estou no meio de vocês não vão falar comigo sobre essa situação? É isso? Vocês estão num culto mesmo? Desculpe, gente, eu tenho um problema psicológico, eu não consigo trazer mensagens amorosas. Estou orando a Deus para levantar pessoas amorosas, para trazer mensagens que vocês falam assim: eu quero frequentar lá, porque lá eu vou e saio muito feliz, eu sinto Deus lá, e ninguém sente Deus numa mensagem dessa. Mas eu não podia ir embora desse culto, dessa reunião, com uma criança, que é uma criança inocente, com o comportamento de uma criança definindo a nossa reunião. Ou a gente tem esse desespero, então a gente desfaz esse grupo, então pronto. Né? Então vamos rememorar a ressurreição e o sacrifício de Jesus. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo,
compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.